Deus abençoe todos e todas hoje, mais uma vez aqui, todos juntos em espírito. Vocês lá, desde as suas casas, desde os lugares onde vocês estiverem. Eu sei que tem muitas pessoas no mundo assistindo, na América do Sul, na América Central. Eles estão assistindo no México, nos Estados Unidos e em alguns lugares na Europa também. Pelo horário, eles conseguem assistir, né, nesse momento. Mas na China, no Japão, na Austrália, em algumas ilhas, eles têm que assistir na madrugada. Eles falam que eles entram depois para assistir o ensinamento, porque eles contam para mim que eles estão muito felizes com os ensinamentos e que tem servido muito para todos como um consolo nas suas almas, nos seus corações durante esse ano que passou pela pandemia. Eles não se sentiram sozinhos, porque eles tiveram de perto a palavra do Senhor, as meditações que nós fazemos sobre o nosso Deus, sobre a Bíblia. É muito formoso. E nós somos muito felizes, estamos muito contentes. E como eu disse para vocês, em espírito todos estamos reunidos. Somos milhares e milhares de pessoas assistindo, dispondo o seu coração para servir a Deus, para aprender o caminho do Senhor, para aprender também como obedecer o Senhor. Então, antes de começar a nossa meditação hoje, o nosso ensinamento maravilhoso hoje, vamos cantar para o Senhor. Que nem sempre nós vamos cantar para o Senhor sem música de fundo, sem instrumentos, só com o nosso instrumento que é a nossa voz. Então, todos vamos no inário buscar o hino 70, que chama Eu Ando com Cristo. Tomara que seja verdade, que muitos de vocês, que todos andem, caminhem junto do Senhor, vivam com Deus no seu coração. Então, eu ando com Cristo, vamos prestar atenção na mensagem desse hino para que possa chegar no nosso coração e para que Deus fique agradado do que fazemos para Ele, porque nós fazemos com muita sinceridade. O hino 70, Eu Ando com Cristo. Muy triste en pecado y en noche me vi, mas ya vivo alegre, a Cristo volví. Y todos los días yo canto a Jesús. Yo ando con Cristo y tengo su luz. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Por años y años sin Cristo viví, y nunca en mi vida feliz yo me vi. Mas hoy con las aves elevo mi voz y canto feliz, pues del Rey voy en pos. Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Oh alma que estás en el valle sin luz, si miras arriba verás a Jesús. Ven alto, más cerca, ven pronto al Señor. Es Cristo tu luz y tu fiel Salvador.
Yo voy con el Rey, aleluya. Yo ando con Cristo el Rey. No vago ya más, al cielo me voy. Tan solo de Cristo yo soy. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Tomara que seja assim, como diz no hino, que nós andemos com Ele e um dia consigamos chegar com Ele lá na eternidade para desfrutar dessas bênçãos maravilhosas que Ele tem para nós. Como eu disse para vocês, o nosso ensinamento hoje tem a ver com a obediência a Deus. Obedecer ao Senhor. Mas alguém poderia dizer: o que significa obedecer ao Senhor? Como eu consigo ser obediente ou ter obediência a Deus? O que eu tenho que obedecer? Eu tenho que ter uma ordem, uma experiência, porque quando nós obedecemos às pessoas é porque elas exigem de nós, falam para nós, tem que ser feito desse jeito, do outro. Então nós obedecemos na nossa vida normal, no trabalho, no estudo, onde for, obedecer a Deus. Então, o nosso Deus, desde o começo, quando Ele fez o homem, deu regras para ele, mandamentos, ordens, ensinou para os homens como é que eles tinham que usar todos os elementos da natureza e o que era que eles tinham que fazer e ser diante de Deus, que eles tinham que reconhecer a Deus, louvar Ele, glorificar Ele, respeitar Ele. E Ele dava para eles os ensinamentos e eles recebiam esses ensinamentos nas suas consciências, nos seus corações. E Deus ia dando para eles ordens e mandamentos. Não faz isso, não faz aquilo, por exemplo, como quando Deus disse para Adão, disse: todas as árvores aqui vocês podem comer. De qualquer fruto das árvores que vocês estão vendo aqui, vocês conseguem comer. Mas vocês não podem comer dessa árvore aqui. Ele mostrou para eles especificamente, falou, essa árvore aqui é do conhecimento do bem e do mal. Desse aqui, vocês não podem comer fruto nenhum, porque no dia que vocês fizerem, vocês vão me desobedecer. Vocês vão me desobedecer. E aí, então, vocês não vão ter obediência, vocês não vão ser obedientes. O Senhor disse para eles. E a história conta para nós que eles foram desobedientes. Houve desobediência. Mas o Senhor também tinha dito para eles, se você me obedece, você vai ter vida eterna. E você nunca vai morrer. Mas se você me desobedecer, você vai morrer. Então, Adão, ele não entendeu. E ele acabou desobedecendo o Senhor, mas nós vemos como Deus se manifestou nele, falando, me obedece nessas coisas, nesse assunto. Nós continuamos lendo na Bíblia e continuamos revisando na Bíblia, vendo como Deus falou com todos os patriarcas dele. Falou, por exemplo, com Noé, deu uma ordem para Noé, que para o homem, na verdade, era uma loucura. Ele disse para Noé que era para construir uma arca, porque ele ia enviar um dilúvio, ia ter uma grande enchente. E Noé obedeceu a Deus. Noé não disse para o Senhor, mas como, Senhor, o que é aquilo? O que significa chuva? Eu nem sequer conheço a chuva, nunca choveu aqui. Porque naquela época não chovia. Mas Noé não questionou, ele só obedeceu. E Deus abençoou ele. Deus abençoou Noé por ele ter obedecido. Mesmo que as pessoas, a humanidade naquela época, o mundo, achou que ele era louco. O que ele estava pregando, aquilo era louco, era uma loucura. E acontece hoje também. Muitos acham que nós somos loucos, mas nós temos que obedecer a Deus. É melhor obedecer, é melhor ter obediência.
Nós poderíamos falar também de Moisés, de Abraão, por exemplo, quando Deus deu uma ordem para Abraão, ele obedeceu. Diz na Bíblia que ele saiu sem saber onde que ele ia. Ele abandonou a sua terra, a sua família, os seus parentes, e ele foi. E ele não sabia para onde que ele estava indo, porque Deus disse, só vai, e eu vou te mostrar onde você vai ter que ir. Ele obedeceu e Deus abençoou ele muito, grandemente. E ele fez com Jacó, com Isaac, com Moisés, com todas aquelas pessoas. Deus deu ordens para eles, depois o Senhor deu para Moisés os mandamentos, que não eram só para ele, mas também iam ser os mandamentos que a humanidade, naquela época, o povo de Moisés, tinham que cumprir, tinham que obedecer aqueles mandamentos. E é desses mandamentos que Deus deixou para que desde aquela época até hoje, até os dias do Senhor, e nós não sabemos até quando mais, esses mandamentos estão vigentes e nós temos que cumprir eles, nós temos que obedecer eles e fazer a vontade do Senhor. Do jeito que vocês conseguem ver, vocês percebem que temos motivos para obedecer a Deus, e nós temos que obedecer a Deus. Todos esses exemplos e as experiências dos antigos ensinam para nós e nos ajudam para conseguir entender e compreender o que é obedecer ao Senhor e o que é que nós temos que fazer como humanos, como nos apresentar diante de Deus e como viver a nossa vida perante o nosso Deus. Ele sempre esteve lá, dirigindo, ensinando, corrigindo, enviando para todos os líderes, os pastores, ou os reis, ou os profetas. Ele enviou eles para que eles ensinassem o povo, ensinassem eles como obedecer a Deus com os mandamentos dele. Então, nós hoje também temos sido acolhidos pelos mandamentos da antiguidade. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus e os mandamentos dele continuam sendo os mesmos mandamentos. E hoje ele também exige de nós que nós temos que cumprir aqueles mandamentos, que nós temos que obedecer ao Senhor. E por nós obedecer a Deus, vamos conseguir alcançar, obter muitos prêmios na nossa vida, não só na nossa vida física, material, mas na vida do mais além. E se alguém desobedecer a Deus, então vem o castigo, vem a mão forte do Senhor. Ele foi muito claro nos seus ensinamentos e por causa disso ninguém pode falar, eu não sei o que Deus quer que eu faça, eu não entendo, eu não sei, não compreendo, eu não conheço o caminho. Ninguém pode dizer essas coisas, porque aqui temos a Bíblia e a Bíblia é um livro verídico, é um livro verdadeiro que nós não temos dúvida nenhuma, porque tudo que está escrito aqui, Deus tem feito real pelo seu Espírito Santo na nossa vida. Nós temos sentido a presença do Espírito de Deus na nossa vida, na mudança, na transformação que Ele fez em nós. E nós também vimos a mão de Deus com os seus milagres e prodígios. Tudo que está escrito aqui, Deus tem feito realidade no meio de nós, os seres humanos. Por causa disso, nós não temos dúvidas, não conseguimos duvidar que esse livro aqui é um livro muito importante para Deus, é um livro que ensina para nós de Deus, fala de Deus, e nós conseguimos aprender muitas coisas, conseguimos aprender o caminho para seguir o Senhor. Então, ninguém pode falar, como eu poderia dizer que eu vou obedecer a Deus? No quê? Nós temos aqui as armas, nós temos aqui o jeito de obedecer a Deus. Deus se manifesta, fala conosco, dá ordens para nós. E aqui mais para frente vamos descobrir uma coisa maravilhosa que o Senhor fez para o futuro, falando do futuro depois de falar de Moisés, de Abraão, de Adão. Então nós também vamos falar sobre o futuro, aquele futuro que nós estamos vivendo agora. Então, eu sempre digo para vocês, na Bíblia diz, e nos tempos vindouros, no findar dos tempos, quando o Senhor fala desse jeito, Ele fala sobre
o tempo depois do Messias, do Salvador, quer dizer a época do Evangelho do Senhor Jesus. Esses aí são os dias vindouros, é o futuro. Por causa disso, nós estamos vivendo esse futuro desde faz mais de 2000 anos. Para as pessoas novas que ainda não sabem, ainda não ouviram falar, nós estamos vivendo esse futuro e vamos ver como Deus exige de nós também a obediência. Também tem prêmios e castigos. Então, os inteligentes, eu acho que vão conseguir levar muitos prêmios com eles. Então, vamos meditar hoje, vamos ler em Deuteronômio, no capítulo 30. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio 30. Deuteronômio é um livro de Moisés, no capítulo 30. Temos Moisés lembrando para o povo de Israel os mandamentos do nosso Deus. Aqui, o livro de Deuteronômio repete as leis e as ordens que Deus tinha dado para Moisés no Monte Sinai. Aquelas ordens que Moisés teve que ensinar depois para o povo durante aqueles 40 anos que eles moraram no deserto. E aqui em Deuteronômio já tinham se cumprido aqueles 40 anos e Moisés ele já estava prestes a subir na presença de Deus e Deus tinha chamado Josué para ser o sucessor dele. Mas antes de Moisés sumir da terra, ele quis lembrar para eles novamente as leis, as ordens, as regras, tudo que Deus queria que o homem fizesse para agradar ele, para honrar ele. E Moisés repetiu para eles, falou de novo, falou, não se esqueçam de fazer isso e aquilo. É disso que fala o capítulo 30, é um lembrete, onde Moisés fala para eles de novo, falando, se lembrem que Deus quer que vocês façam isso e isso aqui. Nós não conseguimos ler por falta de tempo tudo, mas vamos ler no verso 1, onde diz, sucederá que quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição, porque aqui no capítulo 29, Moisés lembrou para eles sobre os mandamentos de Deus e tudo que Deus tinha ordenado, que as pessoas tinham que obedecer e cumprir, e disse para eles, se vocês não fizerem, não cumprirem os mandamentos do Senhor, ou se vocês cumprirem eles, vocês vão ter bênção ou castigo. Então, por causa disso, diz, sucederá que quando vierem sobre ti todas estas coisas, a bênção e a maldição por ter obedecido ou desobedecido a Deus, que coloquei diante de ti, e te arrependeres no meio de todas as nações sobre as quais te houver lançado o Senhor teu Deus, no verso 2, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Ele disse, Moisés disse para eles, lembrando o que o Senhor tinha falado, e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres à sua voz, conforme tudo o que te ordeno hoje. Foi a palavra de Deus, a ordem que Deus tinha dado para eles. Tu e teus filhos, ele disse para o povo, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor te fará voltar de teus cativeiros e terá misericórdia de ti. E voltará a te ajuntar dentre todos os povos para onde te houver espalhado o Senhor teu Deus. Por que o Senhor disse isso aqui para eles? Porque nas consequências para as pessoas desobedientes, o Senhor disse, aqueles que desobedecerem vão ser espalhados por todas as nações e vão ter que andar sozinhos, desamparados, humilhados, sendo escravos das outras nações. Mas o Senhor disse aqui, se vocês obedecerem, então o Senhor vai recolher vocês, ajuntar vocês entre todos os povos para onde te houver espalhado para abençoar vocês. E no verso 9 diz, e te fará o Senhor teu Deus abundar em toda a obra de tuas mãos, quer dizer que havia uma bênção por eles obedecerem a Deus, pelas pessoas terem se arrependido, obedecido o Senhor.
E te fará o Senhor teu Deus abundar em toda obra de tuas mãos, no fruto de teu ventre, no fruto de teu animal e no fruto de tua terra, para te fazer bem. Quer dizer que Deus ia dar para eles muitas bênçãos materiais. Aqui ele prometeu para eles muitas bênçãos materiais, muita prosperidade. Porque o Senhor voltará a se alegrar sobre ti, sobre o povo, para te fazer bem, da mesma maneira que se alegrou sobre teus pais. E quando isso aconteceu? Aqueles pais, o povo antigo, aqueles que moraram no deserto, quando eles saíram do Egito com Moisés, houve um tempo de repouso, um tempo onde eles estiveram com o Senhor e Deus se manifestou para eles pela mão de Moisés e Moisés ensinou para eles a palavra de Deus. Teve muitos também que se rebelaram e pecaram, voltaram atrás, desobedeceram a Deus, Deus castigou eles e eles morreram. No entanto, o Senhor disse que ele se alegrou muito, porque Moisés foi um homem colocado por Deus para guiar, dirigir, orientar eles. Ele fez um trabalho excelente, e por causa disso o Senhor disse que ele se alegrou e ele queria voltar até aquilo. Então ele disse, se obedeceres à voz do Senhor, os meus mandamentos, então eu não vou mais castigar vocês. Vocês sempre vão ficar juntos, unidos, e eu vou me manifestar no meio de vocês e vou me alegrar com vocês. Era a promessa maravilhosa que o nosso Deus tinha feito para Moisés, e Moisés estava lembrando para eles, insistindo que era para eles fazerem aquelas coisas, só que eles não fizeram, mas tudo bem. Vamos continuar no verso 10, onde diz, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, para guardar seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, então aqui vem o cumprimento da promessa das bênçãos do Senhor. Vamos passar agora para o livro de Josué. Aqui em Josué, porque Josué já era quem estava liderando, o líder do povo de Israel, porque Moisés já tinha morto, ou Deus já tinha levado ele. Em Josué, no capítulo 5, que fica depois de Deuteronômio, Josué 5, no verso 6, temos Josué também lembrando para o povo, falando com o povo e dizendo para eles que era para eles tomarem cuidado, que era para eles obedecerem a Deus. E aqui no verso número 6 diz, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Josué disse para eles. Então ele falou, é para obedecer, é para fazer a vontade de Deus. Vocês nem foram circuncidados lá no deserto. Moisés fez uma circuncisão naqueles 40 anos, mas vocês não voltaram a se circuncidar. Então tá na hora de vocês se circuncidarem de novo, porque Deus tinha ordenado. Vocês têm que obedecer a Deus. E ele disse, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabarem todos os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor. A eles o Senhor jurara que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor jurara a seus pais que lhes daria, terra que mana leite e mel. Então Josué disse para eles, vocês têm que se submeter e obedecer os mandamentos do Senhor, porque o povo de Israel, os adultos que saíram do Egito, todos eles acabaram morrendo no deserto. Só restaram alguns jovens e as crianças que nasceram no deserto. Os jovens, as crianças que saíram do Egito e cresceram, só eles que sobraram com Josué. Eles já eram adultos, então Josué disse para eles, os seus pais morreram no deserto porque eles não obedeceram a Deus. Então vocês têm que obedecer a Deus para Deus abençoar vocês. E Josué ensinou para eles todos os mandamentos, disse para eles que o primeiro passo era se circuncidarem, que eles tinham que começar se circuncidando, e depois começou a ensinar para eles a lei, falar que eles tinham que cumprir aquilo, e o outro ensinou para eles que eles tinham que obedecer a Deus, porque Deus já tinha falado
que aqueles que obedecessem iam ter bênçãos, iam obter prêmios, e aqueles que desobedecessem iam acabar perecendo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, as ordens do Senhor. Agora, vamos para Samuel, vamos para a 1 de Samuel. Aqui em 1 de Samuel, no capítulo 15, 1 de Samuel, no capítulo 15, nós temos a história do rei Saul. O rei Saul, ele foi o primeiro rei em Israel, e Deus deu para ele algumas ordens para Saul por meio do profeta Samuel. Samuel disse para Saul que ele tinha que fazer isso e aquilo. Samuel disse para Saul, você tem que ir para Gilgal, nós vamos nos encontrar lá em 7 dias, porque naquele dia nós vamos fazer holocaustos para o nosso Deus, e naquele dia eu vou te ungir, e Deus vai se manifestar naquele dia. Então, Samuel, como ele era sacerdote, sumo sacerdote também, ele era profeta e sumo sacerdote, era ele quem tinha que fazer todos os rituais. E ele disse para Saul, nós vamos nos encontrar em 7 dias em Gilgal. E o que aconteceu? Isso aí não acabou se cumprindo porque Saul se adiantou, e como ele chegou mais cedo e Samuel ainda não tinha chegado, ele fez o sacrifício e Deus não tinha autorizado para ele fazer sacrifícios. Então ele acabou pecando diante de Deus. E Deus também tinha dito para Saul por meio de Samuel que ele tinha que fazer uma guerra contra um rei, contra os amalequitas, e Deus tinha falado para ele que ele tinha que matar todos os amalequitas porque Deus ia entregar na mão deles aquela nação, aquele povo, e era para eles serem destruídos, era para matar todos, desde o rei e daí para frente, todos tinham que morrer, todos iam ter que perecer. E eles tinham que virar os donos daquele território. Foi a ordem que Deus deu para ele. Parece uma coisa muito difícil, não é? Mas nós temos que obedecer a Deus, temos que obedecer o Senhor. É por causa disso que Saul não obedeceu essas coisas. Então, nós vamos ler aqui no capítulo 15, no verso 3, onde diz... Quando Deus deu a ordem para Saul e disse para ele, vai, pois, e fere Amaleque, e destrua tudo o que tem, e não te compadeças dele, matarás homens, mulheres, meninos e crianças de peito, vacas, ovelhas, camelos e jumentos. Bem, tem pessoas que falam que isso aqui é muito cruel, porque Deus foi desse jeito. Aqui nós não estamos para questionar a Deus, foi a vontade de Deus. E nós temos que respeitar a vontade dele. Aqui no verso 9... vemos que Saul não fez o que Deus ordenou para ele. No verso 9 diz, Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor, Agag era o rei, e o melhor das ovelhas e do gado, dos animais gordos, dos carneiros e tudo que era bom. Não quiseram destruir, perdoaram a vida deles, mas destruíram tudo o que era vil e desprezível. Aquilo que não servia foi o que foi destruído por eles. Talvez eles ficaram com muita ambição e eles desobedeceram a Deus. E aí o Senhor ficou enraivecido por causa disso. E no verso 20 diz, Saul respondeu a Samuel, antes obedeci à voz do Senhor. O rei Saul disse para Samuel, eu obedeci à voz do Senhor e fui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e destruí os amalequitas. Mas ele disse, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, as primícias do anátema, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Só que o Senhor não tinha ordenado para eles fazerem aquelas coisas. Teve uma desobediência aqui por eles fazerem o que Deus não tinha mandado para eles fazerem. No verso 20 diz que Saul se justificou. Ele quis se justificar diante de Samuel. Mas não tinha mais justificativa, não tinha desculpa nenhuma. Nós, diante do Senhor, não podemos nos justificar. Quem vai conseguir se justificar, te desculpar diante de Deus? Quando nós desobedecemos, temos que ser sinceros, reconhecer e pedir perdão para Deus.
Ainda mais, temos que listar os nossos erros, as nossas faltas, a nossa desobediência, listar e contar para o Senhor, falar, eu fiz isso, isso e isso aqui, você tinha falado para eu não fazer, mas eu fiz, Senhor. E não ficar jogando a culpa em ninguém, porque o Senhor, Ele não aceita justificativas. E aqui no 22 diz, porém Samuel disse, comprasse o Senhor tanto em holocaustos? Porque Saul disse para ele, mas é que eles fizeram um sacrifício para Deus, com todos os animais e tudo que eles pegaram daquele rei Amaleque. Mas o Senhor tinha falado, não, vocês têm que destruir eles. Por causa disso, Samuel ensinou aqui, e é um ensinamento que serve para nós hoje, porque ele disse no 22, comprasse o Senhor tanto em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça às suas palavras, certamente o obedecer é melhor que os sacrifícios, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Prestar atenção nas ordens do Senhor e obedecer à palavra de Deus, mesmo que seja difícil. Você não tem que ficar falando, Deus é muito injusto, tadinha aquela pessoa, tadinho aquele. Não, eu vou ter compaixão daquela pessoa. Não vou fazer aquilo. Deus não gosta daquilo. E Ele quer que vocês só obedeçam. E hoje nós vamos ver de que jeito nós vamos obedecer ou desobedecer o Senhor. Nós vamos ver mais para frente. E Saul disse, pequei. Bem, no 23. Samuel disse para Saul, ele disse, o pecado que você fez é que nem o pecado de bruxaria. É tão forte esse pecado. É uma abominação diante de Deus o que você fez, Saul. A desobediência que você fez, Deus não vai perdoar. Porque é como se você tivesse sido um vidente, ou como se você tivesse ido onde os videntes, consultar eles, como pecado de bruxaria, de vidência, é a tua rebeldia, a tua desobediência. Compara ele com ídolos e idolatria, a obstinação dele, a teimosia dele, o capricho dele, a desobediência que Saul fez. Deus comparou como se ele tivesse sido idólatra, que tivesse ido atrás de ídolos e consultar videntes e cartomantes. E diz, visto que tu, Samuel disse para Saul, visto que tu desprezaste a palavra do Senhor, quer dizer, desprezaste ela, não obedeceste a voz do Senhor, Deus também te desprezou, diz aqui, Deus também te desprezou para que não sejas rei. Foi esse o castigo que ele recebeu. Então Saul disse a Samuel, pequei, pois infringi o mandamento do Senhor e tuas palavras, porque temi, ele diz aqui, eu fiquei com medo do povo e consenti, quer dizer, ele concordou com aquilo que o povo estava pedindo para ele, consenti a voz deles, perdoa, pois agora meu pecado. Muito fácil, assim, só perdoa o meu pecado, muito fácil, ele achou que ia ser, mas não é tão fácil, não é só dizer, me perdoa, tem que ter uma consequência, a desobediência tem que ter uma consequência. E ele disse, e volte comigo, o rei Saul disse para Samuel, e volte comigo para que adore o Senhor. Ele pensou, se eu for com você, Deus vai me perdoar. E Samuel respondeu para ele no verso 26. Samuel respondeu a Saul, não voltarei contigo, porque desprezaste a palavra do Senhor, e o Senhor te desprezou para que sejas rei sobre Israel. Samuel foi bem rígido com ele. Disse para ele, não. Deus vai te castigar, ele já disse. Você pecou, você falhou com Deus, você desobedeceu a palavra do Senhor. E como Deus é o mesmo ontem e hoje, como Ele é o mesmo pelos séculos também, hoje, o que o Senhor poderia dizer para nós? O que Ele disse para nós? O que Ele ordenou para nós? Quais foram os mandamentos dEle? Qual é a palavra dEle? O que é que Ele quer que nós façamos? Nós vamos meditar naquilo, porque hoje também
A mão de Deus está no meio de nós para nos abençoar, para abençoar os obedientes, aqueles que obedecem, que têm obediência com Deus. Mas a vara de castigo dele também está no meio de nós para aqueles que desobedecem. E agora vamos para o livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. No 11. Capítulo 11 do profeta Jeremias. No capítulo 11, nós vamos ler desde 1 até o 5. O que Jeremias disse para nós sobre a obediência ou sobre a desobediência, o que é que esse profeta disse para nós. No 11, do 1 ao 5, diz: a palavra profética que veio do Senhor a Jeremias, ao profeta Jeremias, dizendo: ouve a palavra dessa aliança, e falai a todo varão de Judá, e a todo morador de Jerusalém. O Senhor deu a ordem para Jeremias, que era para ele ir e profetizar para eles. Dize-lhes, no verso 3, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o varão que não escutar as palavras dessa aliança. Porque Deus, ele ia enviar uma aliança para o povo que naquela época estavam pecando grandemente, aliás, e Deus, ele tinha decidido destruir eles, rejeitar eles. Mas o Senhor quis dar mais uma chance para eles e disse: eu vou oferecer para vocês uma aliança. Se vocês escutarem, obedecerem a minha palavra, nos dias vindouros, eu vou dar para vocês uma bênção muito grande. Vou mandar um rei perfeito que vai saber como governar. Ele vai fazer as coisas do jeito certo, vai transformar as vidas, os corações, e aí, então eu não vou destruir vocês. Mas vocês têm que se arrepender para conseguir fazer parte ou ser participantes daquele reino maravilhoso que vem para os dias vindouros. Era essa a aliança que Deus estava oferecendo para eles por meio de Jeremias. Por causa disso, o Senhor disse para eles: maldito o varão que não escutar, não obedecer às palavras dessa aliança. Quem ia querer participar e ser governado pelo rei futuro, pelo Messias, pelo Salvador? Quem? Então era para eles obedecerem a palavra de Deus, se arrependerem e voltarem atrás e pararem de pecar, de ser idólatras, de fazer bruxarias e feitiços e todas aquelas coisas. E aqui no verso 4 diz: aquela aliança mandei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, do forno de ferro, dizendo-lhes: escutai minha voz e cumpri minhas palavras, conforme tudo o que vos mando, e me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Deus, ele queria ter um povo que fosse honrar e louvar ele, e que Deus pudesse morar no meio daquele povo. Era o que o Senhor queria. Mas como aquelas pessoas naquela época não quiseram por serem desobedientes, o Senhor ofereceu que no futuro ele ia congregar um povo onde Deus ia conseguir estar no meio desse povo, e disse para eles: vocês querem fazer parte? Então se arrependam. No 5 diz: para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, quer dizer, quando Deus fez um juramento para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, que lhes daria uma terra que mana leite e mel, quando ele disse para Moisés: leva eles para a terra de Canaã, que é uma terra que mana leite e mel, lá eles vão estar felizes, porque eu vou me manifestar no meio deles, eu vou habitar no meio deles e eles vão ser meu povo. Mas não aconteceu assim, ficou só na promessa. Então o Senhor teve que fazer uma aliança para o futuro. E diz aqui: respondi e disse, Jeremias respondeu e disse: amém, ó Senhor, eu vou falar para essas pessoas, vou profetizar para eles as palavras que você deu para mim, e eu vou dizer que é para eles se arrependerem, que é para eles ouvirem ao respeito das promessas que você tem para o futuro, ao respeito de uma nova aliança para o povo. Mas nós sabemos que não aconteceu desse jeito. Nós estamos falando de obedecer ou desobedecer, e eles acabaram perdendo a bênção do Senhor, perderam mesmo, porque eles foram destruídos lá em Jerusalém quando veio o rei Nabucodonosor com o exército dele e destruiu a cidade, incendiou o templo e destruiu tudo, e tudo acabou. As pessoas morreram quase todos, e tudo acabou.
Acabou aquele povo esplendoroso, aquele povo que era invejável, que era único, e as nações tinham muita inveja deles porque era um povo que tinha um Deus poderoso, mas tudo acabou em cinzas. Bem, nós vamos continuar em frente para ver o que o Senhor fez. Ele mudou, porque ele, com a aliança dele, aquela nova aliança que ele prometeu, o Senhor conseguiu cumprir. Muitos séculos depois, o Senhor cumpriu a aliança maravilhosa dele. E é graças àquela aliança que nós estamos hoje diante da presença do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Agora vamos para o Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, porque nós estamos destacando a obediência. Não se esqueçam que nós estamos destacando a obediência a Deus e estamos aprendendo o que é que nós temos que obedecer e de que jeito o Senhor se manifesta em nós para conseguir obedecer Ele. Já na antiguidade, assim, falando no geral, nós vimos que as pessoas não obedeceram os mandamentos do Senhor e aconteceram muitas coisas. Nós vemos exemplos de pessoas que Deus falou com elas e aquelas pessoas não obedeceram e acabaram tendo consequências fatais. E do mesmo jeito nós, hoje, se não obedecermos à voz do Espírito Santo, também vamos ter consequências fatais, vamos sofrer. E quem obedecer vai ter muitos prêmios, vai ter uma vida feliz, vai ter uma vida eterna. E isso aí é o importante para nós, mas para nós conseguimos entender, compreender, pegar o ensinamento e levar no nosso coração, nós temos que ter primeiro lido os exemplos e as experiências dos antigos, porque isso realmente aconteceu, se cumpriu e Deus agiu desse jeito. Então nós vemos que Deus é o mesmo ontem e hoje. Se Ele for o Deus de hoje, então Ele é o mesmo Deus que Abraão e Moisés tiveram. Ele está conosco hoje, Ele também dá para nós ordens e leis. Através de quem e como? Nós vamos ler em Atos 4:19. Atos 4:19, aqui nós já temos o futuro, os dias vindouros. O Salvador, o Rei, o Messias já tinha vindo, ele tinha feito a obra maravilhosa dele, ele subiu ao céu, deixou os seus apóstolos para que eles continuassem pregando o evangelho maravilhoso dele. E aqui no livro de Atos conta para nós um pouquinho das experiências do que passaram os apóstolos no começo. Não temos todos os livros que falam sobre isso. É triste que não tenhamos as coisas que foram escritas, mas o que Deus deixou para nós é muito importante para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. Atos 4:19, Pedro e João, os apóstolos, eles estavam diante de um concílio, eles estavam se defendendo porque tinham levado eles presos, tinham deixado eles no cárcere, mas eles se defenderam. Proibiram para eles pregarem, que não era para eles falarem do Senhor Jesus, proibiram eles de falar, mas o que eles falaram aqui no verso 19? Quando falaram para eles que eram para ficarem quietos e se eles quisessem salvar a sua vida era para eles irem embora, mas não falar mais nada daquele Jesus, o Nazareno. E no verso 19 eles responderam, mas Pedro e João responderam-lhes, julgai, ou é para vocês julgarem se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Julguem, é para vocês julgarem. O que vocês acham? O que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer vocês primeiro do que a Deus? Deixar a Deus de lado. Para nós, o primeiro é Deus. E nós vamos obedecer a Deus, porque Deus está primeiro do que os outros. Foi essa convicção, a segurança que eles tiveram, a fé, a confiança em Deus, porque eles conheciam o Senhor. Por causa disso, eles expuseram a sua vida, porque eles ficaram expostos, poderiam ter matado eles por eles ter falado aquilo, mas eles falaram, Deus é primeiro, é o mais importante, temos que obedecer a Deus antes do que os homens, bendito o nome do Senhor. Agora já estamos no Evangelho do Senhor Jesus, estamos lendo sobre aquele futuro, aqueles dias vindouros, nós estamos vivendo eles, o Espírito de Deus
que se manifesta no meio de todos nós, nos dando ordens e nós acreditando em Deus e obedecendo Deus antes do que os homens, ou antes do que a sociedade, antes de quem for. Em Romanos, agora vamos para o livro de Romanos, que fica depois dos Atos, no capítulo 16, Romanos 16. Em Romanos 16, temos o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho do Senhor, foi algo muito maravilhoso, porque nós conhecemos a história de Paulo. Diz na Bíblia que ele era um soldado romano e que ele ia, junto com os outros soldados, perseguir aqueles que pregavam o evangelho do Senhor Jesus. Ele perseguiu eles e ele estava cuidando a roupa de todos os que iam matar aqueles que pregavam a palavra do Senhor, aqueles que acreditavam, aqueles que tinham se convertido. Eles matavam eles. E diz na Bíblia que um dia desses que ele estava indo no cavalo dele, diz que um raio jogou ele do cavalo e ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse para ele: Paulo, por que me persegues? Saulo, porque naquela época ele chamava de Saulo, e o Senhor que mudou o nome dele disse para ele: Saulo, por que me persegues? O Senhor não disse para ele: Saulo, você está pregando o evangelho de Jesus a muitas pessoas e você está perseguindo aqueles que pregam o evangelho. Você persegue eles. Você percebe que eles estão morrendo e você concorda com aquilo. Por que você persegue eles? O Senhor não falou com ele desse jeito. O Senhor disse para ele: você está me perseguindo. Por que você está me perseguindo? Ele poderia ter falado: mas eu não estou te perseguindo. Eu estou perseguindo um grupo de pessoas que falam de um Jesus, mas eu não persigo você. Saulo poderia ter falado, mas percebam o jeito tão formoso, tão simbólico, tão metafórico que o Senhor falou com o Saulo. E hoje também o Senhor fala conosco por meio de metáforas, por meio de todas as palavras e figuras de linguagem muito formosas. É desse jeito que o Senhor fala conosco, e Ele também tem que nos dar a inteligência para conseguir interpretar as representações, as comparações, as metáforas, as alegorias, as parábolas, tudo aquilo. É muito formoso o jeito que Deus falava, e por causa disso as pessoas não entendiam. O Espírito Santo, o Senhor Jesus também falou por meio de todas aquelas figuras de linguagem, o Senhor também faz hoje, e por causa disso temos que ser muito inteligentes para conseguir interpretar essas maravilhas. Por causa disso o Senhor disse para Saulo: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? O que você quer? E é quando o Senhor faz o chamado para ele, dá uma ordem para ele. Disse para ele: vai para a cidade, na casa de fulano, de tal, e lá eles vão falar para você o que você tem que fazer daqui para frente. E o que Saulo fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu porque, com essa experiência que ele viveu, naquele momento, Deus transformou ele, mudou o coração ruim que ele tinha de perseguidor e deu para ele um coração bom, um coração de um homem que ia acreditar daí para frente no Senhor Jesus e ia ter que dar a sua vida pelo Senhor, ia ter que morrer pelo Senhor, provavelmente. Então ele obedeceu, ele foi lá para Deus fazer um chamado para ele. E ele fez mesmo esse chamado maravilhoso e falou: daqui para frente você vai me servir porque você vai pregar da minha palavra. Foi essa a história de Paulo. E aqui, no verso 19, Paulo ensinou, ele começou a pregar o evangelho do Senhor. E ele começou a ter tanta convicção, insegurança, certeza na pregação dele e nos ensinamentos dele, que ninguém conseguia
ir contra as coisas que ele falava, nem negar o que ele estava pregando, porque Deus estava com ele. Ele tinha obedecido, ele tinha ficado submisso a Deus. Por exemplo, no verso 17, ele disse: "E rogo-vos, irmãos", ele disse para os irmãos de Roma, porque essa aqui é uma carta que ele escreveu para a igreja que estava em Roma naquela época. E ele disse: "E rogo-vos, irmãos, que não teis os que causam dissensões e tropeços, que contradizem a doutrina que aprendestes." A doutrina é o evangelho do Senhor Jesus, que aprendestes e que vos desviai deles, porque tais pessoas são escravas, não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Percebam a convicção doutrinal de Paulo pregando a palavra do Senhor, obedecendo o Senhor, obedecendo a Deus, no 19. Porque, quanto à vossa obediência, ele aqui admirava a obediência da igreja de Roma, dos crentes que estavam em Roma, porque a vossa obediência veio a ser conhecida de todos, pela qual me comprazo em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas inocentes para o mal. Aqui, ele quis dar para eles uma série de ensinamentos, para que eles também ficassem submissos ao Senhor, obedecessem o Senhor e recebessem a sua bênção. Mas nós vemos a bênção que Deus deu para Paulo por ele ter obedecido. Deus abençoou ele muito porque ele foi um homem que foi muito usado por Deus. Muitos milagres e prodígios foram feitos por ele, e além disso, o Senhor revelou para ele o evangelho puro, revelou para Paulo. Isso faz parte do prêmio, da bênção que ele recebeu por ter obedecido a Deus. E estamos aqui lendo sobre os tempos vindouros, o findar dos tempos, é isso. E agora vamos para Romanos 16. 2 de Coríntios, peço desculpas, 2 de Coríntios, no capítulo 10. 2 de Coríntios, no capítulo 10. Também Paulo falou aqui, ensinou aqui. O prêmio que Deus deu para Paulo foi tão grande porque ensinou para ele tanta doutrina que quase todas as epístolas que existem no Evangelho são do Paulo e tem doutrina muito profunda. E no verso 4 diz: porque as armas de nossa milícia não são carnais. Ele falou aqui que ele defendeu o trabalho e o ministério que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado para ele um ministério e ele ensinou que esse ministério e o trabalho que Deus tinha dado para ele não era humano, não era físico, era espiritual. O trabalho dele era espiritual, o esforço, a luta dele era espiritual, não física. Por causa disso, ele não tinha que andar com armas para conseguir se defender. Ele se defendia com o Espírito de Deus e o poder de Deus, com a autoridade do Senhor que ele tinha para pregar e ensinar o Evangelho. E diz: porque as armas de nossa milícia não são carnais, materiais. Carnais significa físicas, materiais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, diz aqui. Poderosas em Deus eram essas armas para destruir as fortalezas. Mas essas fortalezas, naquela época, materiais e físicas, hoje são espirituais, que é quando nós lutamos contra um ser, aquele inimigo de Deus, que é um grande, que é um poderoso, porque é o diabo, não é? Diz aqui que ele tem a sua fortaleza também, ele tem o seu poder também. E ele é o nosso inimigo, aquele que nos persegue, que está nos perseguindo de diferentes jeitos. E Paulo disse que o trabalho que Deus deu para ele era lutar contra aquela fortaleza e destruir aquelas fortalezas. E é a luta que nós também temos continuamente contra as obras do mal, as forças do mal que tentam vir contra nós, nos derrubar, nos fazer perder a nossa fé, nossa confiança em Deus, nos faz querer desistir de Deus e não confiar nele.
e ficarmos desanimados e não orarmos e não buscarmos a Deus e não lermos a Bíblia e não cantarmos para Deus com o nosso coração. Tudo isso é feito por aquele inimigo grande e poderoso que vem contra nós para tentar nos destruir, tentar destruir a nossa vida espiritual. Por causa disso, o apóstolo disse que a milícia não era física, não era material, mas era poderoso em Deus. Deus que tem nos dado esse respaldo. Nós vivemos sob o respaldo de Deus, e se não fosse pelo respaldo que Deus deu para nós, teríamos sido humilhados e destruídos no sentido espiritual. Mas Deus, nós temos o nosso Deus que nos fortalece e o Espírito dele que nos dá força, inteligência, sabedoria, conhecimento, doutrina, os dons, o poder de Deus para conseguir lutar contra as forças do mal. É o que diz aqui, derribando argumentos e toda altivez, no verso 5, que se levanta contra o conhecimento de Deus e levam cativo todo pensamento para a obediência a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediência quando vossa obediência for perfeita. Então diz que a obediência que nós temos diante de Deus é uma obediência perfeita. Tem que ser perfeita. A obediência que nós, ou vamos falar melhor, os filhos de Deus têm que chegar naquele nível de perfeição, de obedecer a Deus com uma obediência perfeita, para que desse mesmo jeito eles possam receber aquele galardão maravilhoso que Deus tem para eles. Aqui em 1 de Pedro, agora vamos ler em 1 de Pedro sobre a obediência. Sobre a obediência e nós temos que ser sábios, inteligentes para cumprir ou fazer aquelas ordens do Senhor que exigem obediência. Paulo ou Saulo, ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu o Senhor. E Deus premiou ele. E nós, a igreja, temos a obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que nós tivemos desde faz mais de 2000 anos, que foi prometido pelo Senhor quando Ele disse, eu vou embora, mas eu vou enviar o Espírito da verdade para que Ele ensine para vocês, oriente, guie vocês e fique com vocês para sempre. Ele vai ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. Ele vai lembrar para vocês os mandamentos, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Ele vai lembrar para vocês tudo que Deus tem ordenado vocês fazerem. Ele vai relembrar para vocês nunca se esquecerem e vocês sempre possam ficar atentos ao que o Senhor disse. E quando vier um momento de tristeza, de desânimo, o Espírito Santo vai estar atento para lembrar para vocês e falar, não, segue em frente, força, coragem, fica tranquilo, Deus está contigo, Deus vai te ajudar. Então Deus, agora que nós estamos vivendo hoje, aquele futuro, aqueles tempos vindouros, desde faz mais de 2000 anos, e que temos o Espírito de Deus que nos guia e nos orienta, o que acontece? Deus fala conosco por sonhos, por visões, por profecia, por revelação e discernimento. Ele fala conosco de muitos jeitos. Ele fala conosco pelos profetas e pelas profetisas. Ele fala conosco pelos irmãos e as irmãs que têm o dom da profecia. E Deus fala conosco muitas coisas e dá ordens para nós. Então, nós temos que guardar aquilo, lembrar aquilo, obedecer aquilo também. Tomem cuidado, porque o grande inimigo que nós temos, ele vai tentar intervir em alguns momentos nas nossas vidas espirituais para tentar nos levar ou nos conduzir por um caminho errado, vir com um espírito de engano para tentar nos confundir, para tentar nos deixar confusos. Mas quando que acontece aquilo? Quando os homens e as mulheres não são sinceros com Deus. Se você, mulher ou homem, não é sincero com Deus,
Você recebe profecia, os sonhos, ou visões, ou revelações, e com certeza que Deus vai permitir você ser enganado por você não ser sincero, pela falta de sinceridade. Então, vocês têm que tomar cuidado. Se vocês querem que Deus guie, oriente, abençoe vocês, se vocês querem se submeter a obedecer o Senhor, então vocês têm que aprender a doutrina, se afastar daquilo que é errado, para que vocês possam agradar a Deus. E Deus, então, comece a orientar, cuidar, guardar, proteger, orientar vocês para não serem enganados pelo nosso inimigo, porque Deus hoje fala conosco, hoje Deus fala mesmo, por meio das coisas que estão escritas aqui, por meio do Espírito Santo e os dons espirituais, que são muitos, pela profecia, pelos profetas, pelos evangelistas, pelos apóstolos, pelos mestres. Deus usa eles porque Deus fala com eles e fala para nós por meio dos sonhos e das visões hoje. Mas temos que ser sinceros para Deus nos guardar, nos proteger e o inimigo não vir mandar para nós um espírito de engano para nós acabarmos caindo numa armadilha, porque pela falta de sinceridade com Deus é que acabamos caindo nas armadilhas. Se formos sinceros, Deus sempre vai nos guiar e vai nos orientar e sempre vamos conseguir com orgulho obedecer ao Senhor. Eu falo com orgulho porque obedecer a Deus é um orgulho, é uma coisa muito formosa obedecer ao nosso Deus. Então, vocês falavam, como é que eu faço para obedecer a Deus? Como que Deus fala comigo para obedecer Ele? Se vocês nunca passaram pelas experiências das profecias, dos sonhos, das visões, se vocês ainda não tiveram essas experiências, vocês podem orar para o Senhor e falar, Senhor, eu ouvi o ensinamento da obediência e eu quero te obedecer, mas eu nunca vivi a experiência do Senhor falar comigo e falar para mim alguma coisa que eu preciso obedecer. Deus, então me dá essa experiência maravilhosa, porque eu também quero viver ela, porque tem muitas pessoas que vivem aquilo e eu também quero passar por aquilo. Me dá essa experiência, Senhor. E se você for sincero ou sincera, Deus vai se agradar daquilo e vai abençoar você. Deus vai dar ordens para você, vai falar com você e você vai conseguir obedecer ao Senhor. Nós tínhamos falado 1 de Pedro 1:13. 1 de Pedro 1 diz, portanto, estai com a mente preparada, disse o apóstolo Paulo, estai com a mente preparada para a ação, quer dizer que eles tinham que ficar fortes, tinham que acertar as coisas, tinham que ser inteligentes e ter o conhecimento do Senhor. Sede sóbrios, moderados, não exagerar, não ser fanáticos. Era para eles serem realistas e esperar por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer que o Senhor Jesus um dia vai ser revelado nas nuvens. Um dia Ele vai vir pela sua igreja. É disso que fala na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, Ele disse, vocês têm que ser como filhos obedientes. Não vos amoldeis aos desejos que antes tinhais, estando em vossa ignorância. Quer dizer, filhos obedientes. Se um dia o Espírito Santo falar para você, como um homem que veio na igreja, o Espírito Santo disse para ele, você mora com 2 mulheres, isso aí chama adultério, você tem que abandonar uma delas. Escolhe somente uma delas e você vai ter que deixar a outra, porque isso aí é adultério. E ele tinha que obedecer. Uma pessoa que tinha que obedecer e falar, tudo bem, eu vou obedecer a Deus. Deus falou comigo, ninguém conhecia a minha vida e é real o que ele disse, eu tenho 2 mulheres, então eu vou deixar uma e vou morar só com outra, porque eu tenho que obedecer a Deus, porque Ele vai me abençoar. E diz no verso 15, no 14 diz, como filhos obedientes, no 15 diz, porém assim como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos, como o Senhor é santo, nós também temos que ser santos, quer dizer, afastados de todo pecado, afastados da maldade, para agradar a Deus, para obedecer a Deus em tudo.
Sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Não é para pecar, não é para praticar o pecado. É disso que fala aqui, sobre sermos santos. Quando diz sede santos, é se afastar do pecado, não fazer pecado. Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Diz aqui que, como o Senhor é santo, Ele também disse que era para nós, os seus filhos, os seguidores dele, sermos santos. Quer dizer, afastados do mal, do pecado. No 17. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, conduzi-vos com temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Diz aqui que é uma peregrinação, quer dizer que nós estamos caminhando até a vida eterna. É isso que significa peregrinação, que nós estamos fazendo, nós estamos caminhando espiritualmente até a vida eterna. Bendito o Senhor! Sabendo que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, a qual vos foi transmitida por vossos pais, o mau exemplo dos antigos, não com coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, que nós fomos transformados, mudados com o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Diz aqui que ele lá foi sacrificado como um cordeiro sem mácula e sem contaminação, já conhecido desde antes da fundação do mundo. Quer dizer que o sacrifício que o Senhor fez, Deus já tinha planejado, tinha feito ele antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no final dos tempos por amor de vós. Quer dizer, o nosso Deus, ele esperou até esse tempo, como eu disse para vocês, esse final dos tempos faz mais de 2000 anos que está acontecendo. E no 21, que por meio dele, quer dizer, por meio do Senhor que foi sacrificado na cruz, por meio dele credes em Deus, mediante Cristo, por meio de Cristo acreditamos em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, de maneira que vossa fé e esperança sejam em Deus, tendo purificado vossas almas pela obediência à verdade. Quer dizer, disse para eles, vocês obedeceram à verdade de Deus. E qual é a verdade dele? O Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho? As boas novas, que Cristo é o Rei, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, o único caminho que leva para a vida eterna. Essa aí é a verdade. Por meio do Espírito Santo que testificou sobre o Senhor Jesus, para um amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros fervorosamente, de coração puro. No 23, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, por meio da palavra de Deus, da obra do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo que fez uma obra em nós e nos fez incorruptíveis, nos fez nascer de novo e nos ajudou a obedecer a Deus. Quando nós nascemos de novo, temos um coração novo, um coração limpo, e conseguimos então obedecer a Deus muito mais facilmente. É o que o apóstolo disse aqui. Vocês já tiveram essas mudanças grandes na sua vida espiritual, o apóstolo disse. Sendo incorruptíveis, não fisicamente, mas incorruptível pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre, pelo Espírito de Deus. Porque Deus é quem tem nos permitido voltar a nascer novamente para conhecer o nome dEle, para seguir o caminho dEle, para obedecer e ficarmos submissos e sujeitos à vontade dEle. Então, agradecemos o nosso Deus, e se vocês quiserem obedecer a Deus e vocês querem também viver experiências com Deus, onde Deus fale com vocês, onde Ele dê ordens para vocês e fale o que vocês têm que fazer, não é? Porque nós lemos os mandamentos do Senhor e é bom, mas é muito necessário também ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz do Espírito Santo não é ouvir uma voz do além, do éter, falando com a gente, não. São os dons, do jeito que o Senhor ensinou para nós na Bíblia. Os dons espirituais, Ele distribuiu entre homens e mulheres crentes dele, sinceros em Deus. Deu para eles o seu Espírito para que Ele possa falar conosco por meio da boca daquelas pessoas, mas o Espírito de Deus é quem está no coração daquelas pessoas para falar conosco e nos dar ordens, e o Senhor falar conosco muitas das coisas que temos que fazer. O Senhor também dá visões para nós, e sonhos que são dados por eles, visões que são dadas por Ele,
para as pessoas sinceras e as pessoas que querem buscar a Deus e seguir o caminho de Deus, Deus fala com eles, dá ordens para eles e fala, faz isso, faz aquilo. E vocês podem falar, Senhor, eu vou fazer, eu vou te obedecer, Senhor. E aí, então, vocês vão ter aquelas experiências com o Senhor e vocês vão ser crentes muito grandes e mulheres de Deus, homens de Deus, que obedecem a Deus em todos os seus caminhos. Então, damos a honra e a glória para o nosso Deus e vamos orar ao Senhor para agradecer Ele. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo, nuestro Dios, nuestro Rey, el Señor de señores, Rey de reyes, cabeza de montes. Grande eres, Señor, digno de suprema alabanza, bendito y alabado por los siglos de los siglos. Tu nombre sea honrado y glorificado siempre. Que todas las gentes, que toda la humanidad sepan, aprendan, conozcan que existe un Dios poderoso, que existe un ser supremo que nos gobierna, que reina sobre todos nosotros, no solamente de los humanos, sino de todos los elementos de la naturaleza, de todo el universo, que la gente reconozca que hay un Dios verdadero, que todos sepan que existes. Así te pido, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú envíes muchos hombres y muchas mujeres por el mundo a pregonar, a predicar tu palabra, a darte a conocer a todas las naciones, que todos conozcan que existe un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que merece la honra, la gloria y la alabanza, un Dios justo, misericordioso, un Dios al cual hay que obedecer. Sí, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te pido, Señor, que tu palabra siga por los siglos de los siglos. Hasta el día, Señor, en que tú vengas en las nubes por tu iglesia, por tu pueblo, por tu iglesia que será conformada con hombres y mujeres de muchas naciones y que son corazones que tú mismo vas a estar preparando en santidad, en perfección, para que tú te sientas orgulloso de tu creación. Te sientas orgulloso de tus criaturas, gente que te busque, gente que tenga un corazón sincero para ti, que se entreguen a ti, Señor, porque qué hermoso es vivir contigo la vida, hermoso es. Cuando nosotros andamos por el mundo, Señor, vamos contigo y vamos siempre valorando y apreciando tu magnificencia, tu poder, tu presencia, tu existencia. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a seguir por este camino. Y liberta a cada persona, a cada hombre, a cada mujer. Límpiale. Hazle entender y comprender tus caminos hermosos y maravillosos. Bendice, mi Señor. Y ahora, Padre bendito, te pido, mi Señor, que extiendas tu mano sanadora. Haz milagros y señales como han sido tus promesas. Que en cada estudio bíblico o en cada enseñanza tú te manifestarás, sanando mucha gente, libertándola de brujerías, de hechicerías, de espíritus malos, quitando y rompiendo ataduras, cadenas, ligaduras, destruyendo todo mal, toda enfermedad, quitando la tristeza, el lamento, la amargura de algunos corazones, quitando el sufrimiento de muchos. Padre Santo, esas han sido tus promesas que tú bendecirás y libertarás, limpiarás a cada uno. Bendito mi Padre. Señor, extiende tu mano en el nombre de Jesucristo. Haz sanidades, milagros, señales, Señor. Gracias, mi Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra y por tu manifestación. Gracias por manifestarte, gracias por tus maravillas. Las alabanzas, la honra y la gloria para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo. Vamos cantar para o Senhor aquele coro que chama Que Precioso é. Louvar, que precioso é cantar ao Senhor. O número 35, o coro número 35, que precioso é. Qué precioso es cantarle al Señor.
Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Señor. Oh, hermanos, vamos a cantarle. Qué precioso es cantarle al Senhor. Bendito o nome do Senhor. Quão precioso é cantar e louvar o nosso Deus. Então, todos os compositores, vocês podem compor muitas músicas para o Senhor e cantem para Ele com todo o seu coração. Deus abençoe todos. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigada. E além disso, eu vou falar de novo. Eu vou agradecer todos vocês, porque eu sei que todos vocês mandaram para mim mensagens para o meu aniversário. Então, muito obrigada para todos. É impossível para mim responder todos vocês, mas eu li todos eles e vou continuar lendo todas as suas mensagens que vocês mandaram para mim. E também aqueles que não mandaram, eu leio nos seus corações. Então, muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês. Beijos para as crianças e abraços para todos vocês. Deus abençoe. Obrigada, amo vocês no Senhor.